Bom dia, meu nome é Fernando e hoje começamos a falar sobre teste de software. Este é um conceito essencial em programação e ainda mais importante no contexto de programação funcional em uma linguagem dinamicamente tipada como Python. Vejam esse programa aqui, por exemplo. Ele é bem pequeno, não é? Mas o que ele faz? É bem possível que a essa altura do curso vocês já tenham percebido o peso semântico de código funcional. Programas funcionais acabam ficando pequeninos, tendo umas poucas linhas de código, mas essas linhas são bem complexas. Em geral, ajuda a entender o código se usamos nomes descritivos para as funções. Podemos também tentar deconstruir uma função nos componentes mais simples que a constituem. Nesse caso, temos uma combinação de três funções de alta ordem: filter, map e reduce. E podemos ver que passamos um iterador de entrada para filter. Para entender o que esse código faz, podemos dar uma olhada nos comportamentos que estamos usando para parametrizar cada função de alta ordem de nossa composição funcional. Mas, em geral, nada nos ajuda tanto a entender um código funcional quanto alguns exemplos de entrada e saída usados para testar aquele código. É por isso que temos sempre atrelado ao código que criamos algum tipo de teste. Em Python, há muitas formas de criarmos testes. Algumas dessas formas existem dentro da própria linguagem. Isso quer dizer que não requerem a instalação de nenhum pacote especial ou o uso de qualquer IDE de desenvolvimento. Um desses recursos built-in na linguagem são as asserções que estamos usando aqui. Vejam que a mera existência dos testes já nos ajuda, por exemplo, a conhecer o tipo de retorno das funções. Nesse caso, por exemplo, já sabemos que o tipo de retorno da função addOnlyNumbers é inteiro. E, claro, testes também nos ajudam a encontrar falhas em programas. Por exemplo, esse teste aqui iria gerar uma falha. O erro do teste nos ajuda a ver qual é o problema com o programa que estamos criando. Nesse caso, falta tratar o caso em que a redução acontece sobre uma lista vazia. Mas, então, você já sabe o que essa função está fazendo? Os testes são bem úteis para esse propósito, não são? Na verdade, talvez essa função de documentação, esse papel de documentação, seja a principal utilidade de testes. Mas isso tanto é verdade que podemos até pensar em escrever o programa a partir dos testes. Isso é, a gente escreve os testes primeiro e depois escrevemos o código que passa nesses testes. Essa filosofia de começar o desenvolvimento de código a partir dos testes é um dos pilares centrais do desenvolvimento voltado a testes, ou TDD. Essa sigla vem do inglês Test Driven Development. Já vimos um pouco sobre TDD quando falamos de Kent Beck, um dos pais dessa área. Vamos ver um pouco dessa filosofia de desenvolvimento com esse exercício simples. Queremos escrever uma função capWords, tal que capWords recebe uma string e substitua a primeira letra de cada palavra dentro da string pela letra correspondente maiúscula. É importante deixar claro que palavras são substrings separadas por espaços. A gente pode começar esse exercício com um teste bem simples, que somente vê se a gente lida corretamente com a string vazia. E aqui está a nossa tentativa de passar nesse primeiro teste. Óbvio que nossa primeira tentativa não passa no teste. A gente tem uma exceção, pois esperávamos a string vazia como resposta, mas a função que a gente acabou de criar, ela não retorna nada. Vamos tentar uma solução diferente. Vamos simplesmente retornar a própria string. A gente já consegue passar no teste dessa forma. Precisamos de mais testes, é claro. Vamos tentar esse teste aqui. Nesse caso, queremos capitalizar cada letra da string de entrada, pois cada letra forma uma palavra, devidamente separado das outras por um espaço em branco. E, naturalmente, não vamos passar nesse teste, pois não estamos capitalizando letra nenhuma por enquanto. Mas você saberia o que fazer para podermos passar nesse teste? Podemos, em uma tentativa mais razoável de terminar a função, usar o método title
da classe string. Esse método capitaliza a primeira letra de cada token dentro de uma string. E essa implementação passa no teste de letras únicas. Ele também passa no teste da string vazia. O bacana dessa metodologia de desenvolvimento é que podemos sempre repetir os testes para saber se estamos passando em todos eles. E podemos ir adicionando novos testes também. Por exemplo, aqui temos agora mais um teste. Dessa vez, estamos tentando capitalizar uma letra com apóstrofos. Aqui temos nova falha. Você consegue ver o que aconteceu de errado? O problema é que title vai capitalizar toda a primeira letra de um token. E símbolos como apóstrofos delimitam tokens. É melhor continuarmos tentando, então. Mas e aí? Como a gente passa nesses 3 testes? Você tem ideia de como mudar a implementação de CapWords para podermos passar nesses 3 testes? Se você quiser parar o vídeo e tentar alguma solução, fique à vontade. Esse é um momento ótimo para fazer isso. Veja uma solução que combina 3 métodos disponíveis para strings em Python: join, split e capitalize. Basicamente, estamos dividindo a string em tokens, com o método split, e capitalizando a primeira letra de cada uma delas com capitalize. E aí juntamos tudo usando join da classe string. E colocamos um espaço entre cada palavra. Continuamos exercitando nossa implementação com outros testes. Veja aqui um teste que busca ver se estamos preservando espaços em branco. Você acha que nossa implementação atual de CapWords vai passar nesse teste? Temos de preservar o número de espaços em branco em cada string. Por exemplo, nesse teste, temos 4 espaços em branco. Bom, nossa implementação falha nesse teste. Você consegue ver o que está errado? O que ocorre é que o método split, por padrão, remove espaços em branco, incluindo tabulações da string alvo. A gente pode especificar que queremos usar exatamente um espaço em branco para delimitar strings. A join vai criar um novo espaço em branco para cada espaço já usado. Mas, então, será que temos de lidar ainda com algum caso especial? Consegue pensar em mais algum teste? Veja mais um caso difícil. Será que nossa implementação de CapWords passa nesse novo teste? Agora a gente tem letras maiúsculas no meio das palavras. Bom, no final das contas, estamos capitalizando a primeira letra, mas transformando todas as demais letras em minúsculas. Infelizmente, é assim que capitalize funciona. Mas, e então? Você sabe o que poderíamos fazer para passar mais esse teste? Podemos usar slices. Assim, dividimos cada string em 2 partes usando operações de fatiamento. Strings suportam extração de fatias com o operador de 2 pontos. A primeira parte da fatia é formada por somente uma letra, que convertemos para maiúscula. E a segunda parte é formada pelo restante das letras, que deixamos exatamente como estão. Essa implementação é bem resistente. Ela passa em todos os testes que criamos. Ela passa, inclusive, em outros testes em que consigo pensar. Conseguimos lidar com palavras que começam com números, por exemplo. E podemos lidar corretamente com palavras que combinam números e apóstrofos. Em geral, testes são muito úteis. Não somente para termos maior confiança que um programa está correto, mas também para documentar a API desse programa. Na próxima aula, veremos como usar um módulo chamado UniTest para criar testes mais automáticos. Trata-se de um módulo built-in na linguagem, então não é necessário importar nada. Mas até lá, fiquem à vontade para me escrever com dúvidas ou sugestões.